com Carlos Birst. O Gente Estudos está no consultório Dr. Salomão Osteto, especialista e mestre em implantodontia. Salomão, quando falamos de implantodontia, quais são os avanços, quais são as novidades? Olha, Carlos, quando a gente fala em implantodontia e implantes dentários, existe uma gama de procedimentos relacionados a essa área. Um dos tipos de tratamento que muito interessam as pessoas e que realmente é um tratamento muito eficaz é o tratamento chamado carga imediata, que é um tratamento onde a gente faz a instalação dos implantes e 3 dias após, geralmente após esse período, a pessoa já recebe os dentes fixos de forma definitiva. Então, no passado, a implantodontia era considerada um tratamento prolongado, demorado. Então, com o avanço das técnicas, hoje em dia é possível que se faça a instalação dos implantes e poucos dias após a pessoa já receba os dentes fixos de forma definitiva, levando obviamente conforto e praticidade no tratamento. Como é o caso então da paciente Vanderleia, em que a gente executou exatamente esse procedimento da carga imediata. Foram feitas as instalações dos implantes e 3 dias após ela já estava com o sorriso novo, com os 12 dentes fixos instalados de forma definitiva, podendo mastigar e podendo sorrir de forma eficaz. E eu procurei o Dr. Salomão porque estava insatisfeita com o meu sorriso, meus dentes estavam tortos, não estavam com uma estética boa. Indicada por uma amiga que havia feito o tratamento com ele há algum tempo, eu achei muito bom o que ela tinha feito, daí vim procurá-lo. Depois dessa procura, nós fizemos implantes, foi bem rápido, em questão de uma semana ele estava todo implantado. A minha satisfação, depois dos implantes feitos, eu percebo assim, na minha autoestima, na minha forma de agir, na forma de falar com as pessoas. Tu não tem mais aquela inibição que tu tinha antes, quando você dava um sorriso, quando estava com os amigos, ou num evento. Então hoje eu me sinto bem feliz, muito contente. Eu só tenho a agradecer ao Dr. Salomão por toda a confiança que ele me passou e por ter me proporcionado um belo sorriso. Dr. Salomão, quais são os principais objetivos, quais são os diferenciais do consultório quando falamos em implantes dentários? Aqui no consultório nós temos 2 objetivos primordiais. Então o primeiro deles seria o atendimento ao cliente. A gente prioriza muito o atendimento ao cliente relacionado à odontologia, aos implantes dentários, porque todos os pacientes que chegam aqui no consultório, Carlos, eles chegam com algum grau de dificuldade, seja medo, seja ansiedade, seja expectativas altas. Então a gente prioriza realmente uma conversa inicial onde a gente ouve o paciente, a gente tenta escutar o que ele tem a nos dizer, para que aí sim a gente consiga entender quais são as expectativas desse paciente e procure executar o caso da melhor forma possível. E o nosso segundo objetivo, então, ele está relacionado às técnicas que a gente executa. Aqui no consultório, Carlos, nos últimos anos a gente vem desenvolvendo uma filosofia, que é a filosofia de tratar os pacientes da forma mais simples possível. Tratamentos executados com simplicidade. Mesmo aqueles casos considerados complexos, a gente consegue tratar de forma simples, porque existem técnicas hoje em dia que são técnicas relacionadas a não realizar procedimentos de enxerto, onde a gente executa os tratamentos de forma simples e rápida. Esses casos onde a gente evita o enxerto de osso são técnicas que a gente tem buscado nos últimos anos e que levam muito conforto aos pacientes. Antigamente os tratamentos com enxertos eram tratamentos demorados e que demandavam tempo, demandavam mais custos aos pacientes, e hoje em dia então a gente tem a filosofia de tentar, na maior parte dos casos, evitar os enxertos ósseos, o que a gente tem conseguido com bastante sucesso. E quais são esses tratamentos? Quais são essas técnicas? Então, basicamente essas técnicas onde a gente evita os enxertos ósseos, uma delas é uma técnica onde a gente utiliza poucos implantes e faz a instalação de vários dentes, principalmente relacionados aos casos totais, aqueles casos em que as pessoas ou precisam que todos os dentes sejam extraídos, ou aqueles casos em que a pessoa já usa uma dentadura. Então, para esses casos, a gente faz a instalação geralmente de 4 implantes e sobre esses 4 implantes a gente faz a instalação de 12 dentes fixos definitivos. E esses implantes, muitas vezes, pelo fato de a gente trabalhar, de a gente fazer a instalação deles de forma angulada, ou direcionada, a gente consegue fugir de espaços que não teriam osso, de espaços sem estrutura óssea.
Então essas técnicas são técnicas bastante avançadas, que são técnicas simples e extremamente eficazes. O caso que a gente observou da paciente Vanderleia foi o caso de carga imediata, onde fica com uma estética muito bonita. E já o implante zigomático? O implante zigomático, Carlos, ele é um pouco diferente, mas ele também é utilizado para esses casos onde a gente quer evitar o enxerto ósseo. Então, sendo o objetivo do consultório sempre entrar nas questões de fazer o tratamento cada vez mais simples, então a gente já está utilizando há um certo tempo, fazendo uso dos implantes zigomáticos, que são implantes relativamente mais longos do que os implantes convencionais e que também leva o paciente a ser submetido a um tratamento de forma rápida, ou seja, geralmente a gente faz a instalação desses implantes zigomáticos e 3 dias após também as pessoas já recebem os 12 dentes fixos de forma definitiva. São implantes, repetindo, diferenciados, são implantes muitas vezes ancorados nessa região do osso do paciente, que é o conhecido como osso zigomático, é o osso da maçã do rosto do paciente. São tratamentos, repetindo, onde a gente consegue evitar os enxertos ósseos, que são aqueles tratamentos que muitas vezes demandam mais tempo e mais custos aos pacientes. Dr. Salomão, todos os casos podem ser tratados sem enxerto ósseo? Muitos casos na atualidade podem ser tratados sem o enxerto ósseo. É para isso que a gente busca sempre o aperfeiçoamento nessas técnicas consideradas mais avançadas, porém mais simples. A gente não pode generalizar. Ainda existem casos hoje em dia onde existe a necessidade que os pacientes sejam submetidos aos enxertos. Só que os nossos esforços aqui no consultório, a nossa filosofia é que a gente tente evitar, na medida do possível, esses casos de enxerto e passe para então os tratamentos mais simples e mais rápidos. Vale a gente lembrar que o paciente volta às atividades normais depois do tratamento. Você pode fazer um agendamento, marcar um horário, ver o caso, cada paciente é um caso específico. Exatamente, Carlos. A gente está então aqui à disposição aqui na Rua Alexandre Deller, aqui no centro da cidade. E para quem quiser entrar em contato com a gente, tirar dúvidas e saber um pouco mais sobre essas técnicas que a gente tanto busca, né, pode ligar para a gente aqui no telefone 3026 3676. Produção e realização Carlos Bist, comunicação e eventos.